Não perco nada, porque tudo vai conectando para a gente poder entender quem somos nós, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, o que é esse mundo que nós vivemos e para onde que a gente tem que ir. Que são as perguntas que todo mundo faz, né? E ter esse conhecimento aí então, Dakar é um privilégio, assim, cara. A sensação que a gente tem é que todo dia a gente aprende coisa nova, a gente está estudando, a gente está abrindo nossa cabeça para, sabe? E melhorando enquanto pessoa, enquanto família, enquanto cidadão. É incrível, incrível mesmo. Deixa eu te perguntar, você postou no Grupo Luz, você postou um vídeo de aparições de luzes? Foi você que filmou? Foi algum colega? Aonde que veio? Foi aí onde você está? Você vê muitas luzes aí? Boa. Eu postei lá esses dias, né, uma filmagem que nós fizemos, mas teve dois momentos muito interessantes que aconteceram recentemente. Um foi incrível, incrível, vou relatar ele aqui agora. Foi assim, foi a experiência que eu tive até o momento mais fantástica. Então eu ainda não tive a oportunidade de conversar com os seres fisicamente, igual você já teve. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas hoje eu tenho total ciência que eu estou trabalhando para isso. Eu não vou desistir, eu vou continuar aí nas atividades, Vai fazendo os chegar a hora, trabalhos. vai chegar a Eu hora. vou chegar a hora, mas eu tive uma experiência aqui, cara, eu e minha esposa, que foi incrível. E uma outra filmagem que nós fizemos, que a gente achou que era, mas a gente foi a campo, fomos pesquisar e descobrimos que não era. Então foi bem legal também, que eu acho que é isso, né? Nem tudo que a gente vê é de fato um fenômeno. E aí essa coisa da gente pesquisar, ir a campo, buscar informação é fundamental. Mas uma das experiências que nós tivemos esses dias, olha que legal, nós chegamos em casa e aí a gente estava na cozinha preparando uma comida, preparando a janta. Enquanto a janta estava lá fazendo, eu fui para o lado de fora da casa, fui dar uma olhada no céu. Tinha vários dias que estava muito nublado e esse dia o céu estava estreladíssimo, muito limpo. Aí eu saí do lado de fora, fiquei um tempo lá olhando para o céu sozinho e vi tinha uma estrela. Do lado dessa estrela tinha uma luz, como se fosse uma estrela também. Eu olhando para ela, meio na verdade assim, na visão periférica aqui, eu vi a luz apagando. Como foi na visão periférica, eu fiquei na dúvida e aquilo me chamou a atenção. Aí eu fixei o olho nessa estrela. E aí, quando eu fixei o olho nela, a luz acendeu de novo do outro lado da estrela, Olha, acendeu, e sumiu, e apagou. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, hoje tá bom, hoje tá muito bom para fazer observação. Eu chamei minha esposa. Falei, Kívia, ela chama Kívia. Falei, Kívia, vem aqui para fora que hoje tá muito bom. Acabei de ver uma coisa legal ali. Aí ela veio. Nós colocamos as cadeirinhas lá fora, como a gente sempre faz, e fomos fazer a nossa atividade ali de observar o céu. Eu estava olhando mais para o horizonte e ela estava olhando para cima. E aí ela pega e começa a gritar, falou, Lucas, o que é aquilo ali? Quando eu olho para cima, tinha como se fosse uma massa se deslocando. Não era tipo uma nuvem, era como se fosse uma fumaça mesmo. Ela se movimentava, ela vinha deslocando, e na hora que eu olhei, essa fumaça, ela foi se materializando numa nave olha. bioplasmática, mas gigantesca, cara. Gigantesca. Um negócio assim, ele era meio físico, meio plasma, meio transparente, muito grande, mas era muito grande. Assim, eu não sei te dizer a distância que ela estava, mas vamos supor que ela estivesse na distância de um avião. Ela no céu, ela como se ela tivesse um tamanho, cara, de 100 aviões, 200 aviões. Era um negócio muito grande mesmo, uma plataforma mesmo, gigantesca, em formato de asa delta, certinho, formato de asa delta, perfeito. E a gente via através dela, e dentro dela, ela tinha um esqueleto de luzes, como se fossem estrelas. Então, imagina um Olha, esqueleto dentro da nave, assim como se fossem estrelas em V, acompanhando. Ela deslocou lentamente por cima da cidade aqui, cara.
lentamente, a gente viu ela deslocando, não foi uma coisa de questão de milésimo de segundo, não. Foram alguns segundos, assim, ela se deslocando por cima do céu e indo embora. Muito, muito fantástico isso. Muito mesmo. Que coisa linda! Isso é de uma grandiosidade, hein? Maravilha! Parabéns por poder, né, visualizar e sentir toda essa emoção de estar vendo algo que não é qualquer um que vê, viu? E aí, isso foi muito bacana, porque a sensação que nós tivemos na hora era nós conseguimos ou nós estamos conseguindo alcançar aquilo que a gente está buscando, Isso. sabe? Então, aquela vontade de ver algo, algo incrível, sabe? De ver com os próprios olhos e a gente não ter desistido, a gente continuou aprendendo, a gente continuou participando, a gente continuou fazendo os exercícios, fazendo as coisas que têm que ser feitas. Uma hora você tem experiência. Então, para nós foi uma confirmação de, olha, vocês estão no caminho certo, né? Não é fácil, mas vocês têm que continuar caminhando, treinando, desintoxicando o corpo, né? Aumentando o nível de consciência, as cargas ali, por aí vai, assim. São as coisas que dá aquela fala o tempo inteiro, né? Então foi bem interessante. E aí, a outra experiência que a gente achou que era, e na verdade não era, foi bem interessante também, cara. Aí a gente tem que contar também, né? Tá Mas certo. a gente Já aconteceu comigo chegou. também. E é legal isso, porque para o pessoal, cara, porque assim, tem muita coisa acontecendo no céu que muita gente confunde, como se fosse nave e tudo, e muitas das vezes são satélites, né? Inclusive, eu converso muito com o Marcos Rigo, que nós sabe essas luzes, aquelas luzes que o pessoal chama de luz do Morel lá de Dakar, mas são aquelas luzes que estão aparecendo no céu visivelmente, atravessando o céu, criam bolas de luz e atravessam o céu, várias luzes que o Marcos Rigo tem várias filmagens sobre elas, né? Várias filmagens. A gente começou a registrar elas aqui desde o ano passado. Então nós temos muito material dessas luzes. É algo incrível. Mas aí, com a pesquisa do Marcos Rigo, ele ainda está pesquisando, existe a possibilidade dessas luzes aí, dessas luzes que se deslocam, pode ser satélite, tá? Isso não tem confirmação ainda, tem essa teoria, a gente não conseguiu comprovar, mas de toda forma, o fenômeno que está aparecendo é algo que não era para estar acontecendo. Então é muito interessante, porque o fenômeno dessas luzes estarem expandindo desse tamanho e aparecendo numa janela do céu é algo que não tem muita explicação diante da física da astronomia convencional. Então é uma coisa que ainda está sendo pesquisada. Então pesquisar é muito importante. Então esse caso foi o seguinte: a gente chegou em casa um dia desse, era quase meia-noite, e aí, na hora que nós chegamos em casa, o céu também estava muito limpo. E a minha esposa falou: Ah, vamos fazer uma observação do céu lá fora? Aí eu falei: Nossa, mas meia-noite? Aí ela: Ah, vamos lá, o céu tá limpo e tal. Aí eu fui no banheiro. Quando eu estava no banheiro, eu escutei ela gritando: Meu filho, vem aqui fora, vem aqui fora. Meu filho chegou lá fora e começou a me gritar. Aí eu saí do banheiro correndo, cheguei lá fora. Em frente à minha casa, tem uma mais distante, assim, tem uma montanha e essa montanha ela é tipo uma reserva de mata, meio inacessível lá. A gente já até pensou em subir uma vez lá, mas não tem muito acesso. E aí a gente viu um monte de luz piscando lá. Um monte de luz, como se tivesse pousado. Sabe aquelas naves de filme? Aqueles disco voador com as janelas piscando? Como se tivesse Ah, sim, pousado sim. um disco voador daqueles tradicional de filme mesmo, sabe? Como se ele tivesse pousado no topo dela. Aí nós vimos aquilo, cara, eu filmei e falei, meu Deus do céu, o que é aquilo? E aí filmamos. No outro dia, algumas pessoas da cidade também viram. Então isso foi confirmando a tese. Várias pessoas viram e filmaram também. Ninguém sabia o que era, não tinha explicação para aquilo. Pô, meia-noite, um monte de luz, né? No alto da serra, um lugar que não tem estrada, não chega nada. Beleza. Eu falei, cara, eu vou subir lá. Eu vou dar um jeito. Eu quero ir lá no lugar onde eu vi e eu vou dar um jeito de ver, cara, se tem marca no chão, se ficou alguma coisa lá, eu preciso ver. Aí eu tirei sábado agora de manhã,
eu fui tentar acessar por um lado da serra, fiquei a manhã inteira tentando atravessar para ver se eu chegava, não consegui chegar. Era muito cipó, espinho, aí voltei. E no domingo de manhã eu consegui chegar por uma outra fazenda. O pessoal liberou de eu subir, eu subi e eu fui beirando a cerca deles, aí eu consegui chegar no local. Cheguei no local, tinha uma cerca recém-feita, e na beirada dessa cerca tinha um acero. Nesse acero, tinha um monte, sabe aquelas fitinhas zebradas? Aquelas fitas Sei. zebradas de marcação? Tinha várias fitas amarradas ao longo do caminho, sabe? Várias fitas amarradas ali. Aí eu falei, cara, o que que essas fitas estão fazendo amarrada aqui? Quem que subiu aqui? Será que isso aqui foi uma marcação para mostrar onde ia fazer a cerca? Fiquei encucado com aquilo. Será que tem alguma coisa a ver com as luzes que a gente viu? Aí quando eu desci, eu conversei com o funcionário da fazenda. Falei, ó, eu subi lá em cima e tal. Eu não falei com eles o que, que eu ia fazer, né? Que se eu falasse que eu ia lá para ver marca de nada. Verdade. Aí eu falei que eu estava indo porque lá tinha umas árvores lá que eu queria pegar semente e tal. Aí eles deixaram eu ir. Aí quando eu desci, eu falei assim, eu consegui ir lá e tal, consegui pegar as sementes que eu queria. Mas deixa eu te falar, na beirada da cerca lá, tinha umas fitas amarradas, sabe? Parecendo que estava marcando uma trilha. O que que é aquilo? Aí o cara da fazenda pensou, falou assim: aquilo lá é um grupo dos legendários. Sabe aquele grupo dos Nossa. legendários? Tem, já ouvi falar muito desse pessoal aí. Esses caras tiveram aqui um dia desses, eu até assustei, cara. Tiveram aqui, eu não sei quem que trouxe eles aqui, mas eles subiram lá pra cima, era quase meia-noite. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, bicho, então era isso, cara.